ao sigilo, como é que fica aqui quanto ao sigilo? Bom, na Lei 8666, todos os atos são públicos, toda a licitação é pública, exceto o conteúdo da proposta até a data da sua abertura. Então, eu vou lá participar de um pregão, ninguém sabe o valor da minha proposta, somente eu. E no momento que abre, só que eu vou ter acesso ao valor das propostas, tanto a minha quanto as demais, as alheias, tá? Mas a gente tem também a questão do orçamento, quando a gente fala de orçamento estimativo, tá? Orçamento estimativo, quer dizer, a administração faz a pesquisa de preço e chega no valor pelo qual essa calculadora é vendida no mercado. Qual que é o custo, qual que é o valor, quanto que as empresas cobram para vender essa calculadora e quanto que as empresas cobram se eu for comprar 1.000 calculadoras, 2.000 calculadoras, 10.000, 100.000 calculadoras, tá? Então eu faço uma pesquisa de mercado e chego num valor estimado. Nas modalidades clássicas, esse valor estimado, que é quanto eu pretendo pagar, tá, por aquele objeto que eu vou comprar, ele é um anexo obrigatório do edital. Então, concorrência, tomada de preço, convite, vai estar no edital essa informação. Para receber mais vídeos e aprender a como se tornar um analista master de licitações, inscreva-se aqui no canal para você não perder nenhum dos conteúdos. Se for um pregão presencial, o órgão não tem obrigatoriedade de colocar isso como anexo do edital, tá? Mas é faculdade, é discricionário, é facultativo do gestor se ele vai querer deixar isso como anexo do edital ou não no pregão presencial, mas vai ter que anexar nos autos do processo, e sendo um pregão presencial eu posso pedir vista aos autos do processo e ter acesso a esse orçamento, tá? Agora, se for pregão eletrônico, a coisa muda. Como a gente tem o decreto 10.024, tá? O decreto, ele traz a seguinte orientação, olha, o orçamento ele é sigiloso, então se não consta no edital, ele é sigiloso, tá? E aí não adianta você pedir vista aos autos do processo, porque nesse caso não poderá ser concedido vistas ao orçamento estimativo. Você pode ver as outras partes do processo, mas o orçamento estimativo não. Exceto se o critério de julgamento for maior desconto, que nesse caso vai constar expressamente do edital, tá? Como é que fica a nova lei? Bom, a nova lei, a mesma coisa em relação a todos os atos serem públicos, tá? Exceto. Aí ela vem trazendo uma previsão que a gente já tem na própria Constituição Federal, tá? Então não vejo como uma inovação isso daqui, porque isso aqui já tinha na Constituição Federal. Só trouxe para dentro da lei para ficar mais claro ainda. Se a gente estiver diante de informações cujo sigilo ele seja imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado, a gente vai poder tornar aquele ato ou aqueles atos com sigilo, tá? E isso tem que estar justificado nos autos do processo. E a Lei 14.133, ela traz também a ideia de publicidade diferida. O que é diferida? A gente vai dar publicidade sim, mas num momento posterior. Não vou dar publicidade agora. Como é que vai funcionar isso daí? Primeiro, em relação ao conteúdo das propostas, até a sua abertura. Bom, isso é claro, isso não mudou nada, né? As propostas, a gente não pode mostrar um preço para ninguém. Eu só vou saber o valor da proposta dos meus concorrentes quando todo mundo abrir ali as propostas em sessão pública, tá? E a segunda previsão é quando o orçamento for sigiloso. Só que é o seguinte, aqui para o orçamento ser sigiloso, não é que nem no decreto 10.024, não. No decreto 10.024, basta simplesmente não estar o orçamento no edital, que ele é sigiloso e ponto final. Aqui no decreto 10.024, se for sigiloso, eu só vou ter acesso a esse orçamento depois que terminar a etapa competitiva. E aqui na nova lei? Bom, aqui na nova lei, o orçamento ele é sigiloso se tiver uma justificativa nos autos do processo. Então, precisa de uma justificativa, precisa de uma motivação. Se não tiver motivação, o orçamento ele não vai ser sigiloso, tá? Qual é a exceção? Mesma coisa, critério de julgamento sendo o maior desconto, vai ter que constar no edital. Por quê? Porque é o maior desconto sobre uma tabela, né? Então, eu tenho que constar no edital ali o valor estimado ou o valor máximo para que a gente possa aplicar o critério de julgamento maior desconto, ok? Fases, etapas da licitação. Bom, então na Lei 8666 não existe de uma forma expressa assim a menção, olha, isso aqui é a etapa interna, tal, essa daqui é a etapa externa. Não, a gente tem, pela própria jurisprudência, pela própria doutrina, a gente confeccionou essa questão de fases da licitação, no seguinte sentido, a fase interna é toda aquela fase de planejamento preparatória que vai até a divulgação do instrumento convocatório. Divulguei o instrumento convocatório, eu já vou cair na fase externa. E a gente tem então essas etapas, tá? E aqui eu fiz um resumo do resumo, tá? Bem resumido mesmo, porque a gente sabe que a gente tem, na etapa de preparatória, a gente tem vários atos,
depois publica o edital e a gente vai ter o julgamento. No julgamento a gente tem vários atos, desde o credenciamento das empresas participantes, todo julgamento, fase de habilitação, fase de julgamento de propostas, fase de negociação, até aquela licitação ela ser o quê? Homologada, adjudicada. Então, quando a gente fala da Lei 8666, modalidades clássicas, a gente tem primeiro a habilitação dos documentos de quem está participando, para depois julgar as propostas. E no pregão isso se inverte. No pregão, primeiro a gente julga as propostas, descobre quem tem o menor preço e faz a habilitação desse primeiro colocado. Só se ele for inabilitado que eu vou passar a olhar a documentação do segundo colocado, tá? Aqui as etapas de adjudicação e homologação também se invertem, dependendo da modalidade, se é modalidade clássica ou se é pregão, tá? Além das outras etapas de impugnações, esclarecimentos, etapa recursal, que eu não coloquei aqui nesse panorama, que é só um panorama rápido mesmo. O que mudou para a Lei 14.133? A gente tem expressamente previsto as etapas da licitação, de forma expressa, está lá no artigo 17, o rito comum. O que é o rito comum? É a forma pela qual vai se desenvolver a concorrência e o pregão. Então, o artigo 17 ele traz essas seguintes fases. A fase preparatória, né, que é a fase de planejamento, que a lei chamou de preparatória. A divulgação do edital. Lembra que eu falei para vocês que a gente não precisa mais chamar de instrumento convocatório porque caiu o convite. Eu chamava de instrumento convocatório porque era o gênero onde eu tinha edital e carta convite para a modalidade convite. Não tenho mais convite, posso chamar de edital. Professora, posso continuar chamando de instrumento convocatório? Não vejo problema nenhum, tá? Mas a lei trouxe aí a palavra edital, fica até mais fácil, né? A apresentação de propostas e de lances, quando for o caso, julgamento, habilitação, fase recursal e homologação. Então, veja que agora a regra, né? A regra agora não é mais o que a gente tinha na Lei 8.666, a regra é o que a gente tem no pregão, né? Que primeiro a gente julga as propostas e depois que a gente vai para a fase de habilitação, que é a análise documental da empresa que está participando da licitação. Professora, posso fazer o contrário? Posso jogar a habilitação para antes da etapa aqui de apresentação de propostas e julgamento das propostas? Você pode sim, desde que tenha justificativa para isso. Tem que ter um ato devidamente motivado. Por quê? Porque dessa forma aqui, que tá primeiro julgando as propostas e depois habilitando, é muito mais rápido, é muito mais célere. Imagina que a gente tem lá 20 licitantes, imagina ter que olhar o documento dos 20, tá? Então, a lei trouxe a previsão que, por ato motivado, eu posso inverter, quer dizer, primeiro habilitar e depois fazer o julgamento das propostas, que é o que é feito hoje na concorrência, por exemplo, né? Mas, se não tiver essa justificativa, segue exatamente o rito aí do artigo 17, tá? E que as licitações serão realizadas preferencialmente sobre a forma eletrônica. Então, todas as modalidades que a gente está vendo, eletronicamente. Professora, posso fazer presencial? Tem que ter uma justificativa nos autos para você fazer uma presencial e, além de tudo, você vai ter que gravar o áudio e o vídeo da sessão, registrar em ata e colocar essa gravação do vídeo e dos autos lá nos autos do processo. Então acaba dando mais trabalho, né? Muitas vezes. Se for fazer presencial, já tem que se programar para isso aí, ó. Tem que ter gravação, tem que ter áudio, não é só gravar o movimento ali, não. Tem que ter gravação de vídeo e gravação de áudio. Isso tem que ser disponibilizado nos autos do processo, tá? Então olha só que interessante, pessoal. Quando eu falei para você que o artigo 17 ele traz o rito comum da concorrência do pregão, na verdade a gente vai ter a concorrência sendo realizada da mesma forma, com as mesmas etapas e as mesmas fases do pregão. Então, olha só que interessante, é por isso que já tem muita gente que está criticando, né? Poxa, mas por que deixou a concorrência do pregão se o julgamento vai ser idêntico, tá? Mas tem a previsão. E, se for o caso, então, a gente vai utilizar por conta da natureza do objeto, mas na prática o julgamento ele vai ser aí muito similar, tá? Vai ser um julgamento super similar. Me ajude a ajudar mais pessoas a se tornar analistas masters de licitações. É só você se inscrever aqui nesse canal. Assim o YouTube vai entender que esse é um canal relevante. É só você clicar no botão inscrever-se.